A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs em Cristo. Passando para lembrar que Deus já começou a fazer a limpa. Deus já está permitindo que o inimigo das nossas almas venha intensificar sua posse nesse mundo. Porque nós sabemos que esse mundo já é no maligno. Está escrito. Então, meus irmãos, Deus está permitindo essa limpeza. Porque Deus não está aguentando mais tanta sujeira, tanta imundícia, tanta hipocrisia, gente, que chega a dar vontade de vomitar. É tanta sujeira que chega a dar nojo, que nem Deus está suportando. Se nós, que estamos em Cristo, não está suportando, né? Imagina Deus, vendo de lá toda essa sujeira, toda essa imundícia. Eu fico imaginando Deus lá do alto do seu trono, vendo essa imundícia, vendo tantas coisas, e Deus falando assim: eu vou queimar, eu vou enviar fogo consumidor, eu vou consumir esse povo em cima do meu altar, que está pregando no meu púlpito, cheio de mancha. Eu vou consumir assim como eu consumi os filhos de Arão. Aí Jesus ele vem: Pai, espera mais um pouco, porque Jesus ele é o nosso advogado fiel e Deus é o nosso juiz. E como Jesus está sentado à direita do Pai, ele está intercedendo por nós. Então, se não fosse Jesus, misericórdia, Senhor, não ia sobrar ninguém para contar a história. Então, a limpeza já está começando. Amém, meus irmãos? Que assim seja conforme a vontade do Senhor, né? Porque Deus ainda usa profetas na terra, Deus ainda usa. E muitos não estão dando crédito, estão zombando, estão fazendo chacota, né? E aí, o que é que acontece? O inimigo, ele pinta e borda, tá pintando e bordando aí ó, nos altares, fazendo e acontecendo, né? Se passando por Espírito Santo, mas é espírito de engano, porque a Bíblia diz que pela árvore conhecereis os frutos. Que frutos é que essas árvores têm dado há tantos anos que ninguém se converte, ninguém para de pecar, continua no mesmo pecado, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos enganos, manipulação, achando que engana, né, os servos do Senhor. Mas a Bíblia diz: se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Então, ainda há profeta na terra. Creia tão somente. Quando Deus usar um profeta ou uma profeta, creia, faça a prova com Deus. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo aí, principalmente no meio evangélico. Ano de 2025. Esse ano de 2025, as igrejas do Senhor, a congregação ela vai ficar limpinha. As casas de oração vai ficar limpinha, do jeito que Jesus quer. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Deus levanta Samuel como profeta, nenhuma de suas palavras caiu por terra. E aonde Samuel ia, louvado seja Deus, a presença do Senhor se manifestava a Samuel. Amém, meus irmãos? Exortando, chamando o povo à atenção. Então Samuel fazia o que Deus queria. Né? Aonde Samuel ia, nenhuma de suas palavras caiu por terra, porque Deus confirmou Samuel como profeta. Todos creram que Samuel era o profeta do Senhor. E ainda há profeta na terra. Amém, meus irmãos? Vamos se limpar. Porque esse ano, como eu já disse, tem tantos outros aí falando que é um ano de acerto de contas. É tantas coisas que Deus tem mostrado. Tem coisas que eu não falo não, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque tem pessoas que já estão com os tapões nos ouvidos e já estão com escamas nos olhos. Então, uma vez que está cega, né, com os ouvidos tapados ou sujos e com o coração, né, endurecido, não adianta você falar nada, você tem que deixar acontecer. Porque tem pessoas que também merecem, tem pessoas que vão passar por provas, vão passar por situações que elas merecem. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, porque Deus ele permite todas as coisas. E se tem gente que vai passar por certas coisas na sua vida, é porque plantou. A gente colhe aquilo que a gente planta. Amém, meus irmãos? A gente colhe o que planta. Então tem muita gente aí esse ano, meus irmãos, e não é lá pro meio, pro final do ano não, é agora mesmo no início ainda do ano. Vão passar por coisas porque deu brecha a Satanás, deu legalidade, acha que está na direção do Espírito Santo, mas não está. Louvado seja Deus, glórias a Deus.
Então, meus irmãos, isso serve para muitos, muitos. Não tem ninguém especial, não. Isso é para muitos, amém? Então, vamos aí prestar atenção nos acontecimentos. E aqueles que têm visão, né, que já está tendo a visão do que está acontecendo e do que vai acontecer, porque não é só ser crente. Você tem que ser espiritual, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter arrebatamento, você tem que ter sonhos proféticos, você tem que ser arrebatado, ter visões, você tem que ter uma intimidade no profundo. Não é só chegar, subir no altar e pregar, não. Você tem que deixar Deus te levar no profundo, na revelação. Amém, meus irmãos? Tem que ser um crente espiritual e não carnal. Então, aqueles que têm os olhos espirituais abertos, amém? Que Deus mostra mesmo no profundo, que sabe de tudo o que vai acontecer. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, amém? Vamos orar, pedir a Deus para nos fortalecer. E aqueles que estão pecando, que estão achando que não está, que está tudo certinho, esses aí, meus irmãos, não é para a gente orar não, sabe por quê? A Bíblia diz que há pecados que é para a morte, e por esses digo que não orem. Então você vai pegar uma guerra que não é sua? Você vai colocar suas orações onde Deus não mandou, onde Deus está tratando? Você vai colocar? Quem tem que orar, meus irmãos, são essas pessoas que estão no pecado. A Bíblia diz que se esse povo se arrepender e clamar pelo Senhor, Ele ouvirá as orações, as súplicas, o clamor. Então quem tem que orar são essas pessoas, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, se arrepender e pedir a Deus misericórdia e piedade. Eles que têm que orar por eles mesmos, e nós temos que orar, né, por nós, para poder nós estarmos fortalecidos, né? Não sair pecando e fazendo a mesma coisa que esses povos aí estão fazendo, né? E não sair da presença do Senhor. Nós temos que orar para que Deus venha ter piedade e misericórdia das nossas vidas, para que Deus olhe para nós. Aqueles que estão no pecado, eles que têm que pedir perdão, eles têm que se humilhar perante o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos vigiar, acordar, orar e vigiar, e se manter em oração e vigilância. Amém? Louvado seja Deus. E se possível, aqueles que puderem, né, fechar a boca, comer menos e entrar em jejum também. Não é só meditar nas escrituras, né? Não é só orar, não. Tem que jejuar também. Então, volta ao primeiro amor, começa a fechar a boca, né? Se santifica um pouco. É necessário, meus irmãos, a gente fazer isso aí. Por quê? Porque o negócio tá feio e vai ficar pior. Não é dizer que está profetizando maldição, não. Coisas ruins, não. É porque nós estamos igual aquele povo antigo, né? Fazendo só misérias. Olha como o mundo tá. Gente matando um bocado de gente, avião caindo, a natureza respondendo também. É incêndio, né? É tsunami, é enchentes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, até a natureza não está aguentando mais. Nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Então é necessário que coisas venham a acontecer. Entende, meus irmãos? É necessário. Por quê? Por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Tudo isso aí que está acontecendo é por causa de nós. Então vamos nos consertar para Deus ter misericórdia. Amém?